Mais boa tarde a todos. Que Jesus, nosso divino mestre e amigo, nos acolha a todos. Que o apóstolo Paulo, que tem sido aí o nosso centro de reflexões nesta tarde, nesse dia, possa também nos envolver a todos, nos inspirar com o seu exemplo, para que tenhamos ou saiamos daqui, cada um de nós, um pouco mais conectados realmente com a alma do cristianismo, com a alma desse cristianismo que revive, digamos assim, no Consolador prometido. Aquela promessa por tanto tempo esperada e que enfim pôde se consolidar 18 séculos depois, após proferida pelo Mestre, naquela última reunião com os discípulos na última ceia. E é para nós uma grande alegria partilharmos todos desses momentos, vermos que esse interesse pelo estudo do Evangelho vai alcançando corações, vai ganhando terreno no pensamento do mundo, dentro do nosso movimento, que isso vai cada vez mais tocando os corações e despertando para essa fonte inigualável, inesgotável, da água viva que nos descedenta, daquilo que realmente temos sede. É uma alegria enorme para nós, do Neto Paulo de Tarso, recebê-los todos aqui na condição de irmãos que partilhamos todos essa jornada. Eu creio que esse é o espírito do cristianismo, para além do estudo, que é muito importante, que liberta, que abre horizontes. Creio que assim a gente vai aprendendo o que Paulo soube muito bem conjugar, o que é essa força da cooperação, o que é essa força da união dos vínculos feitos no amor. Né? Guardai a unidade, dizia o apóstolo Paulo, pelos vínculos da paz, pelo vínculo da caridade, porque somente assim unidos, assim congregados, é que estaremos fortes, todos nós, para vencermos as lutas que esse momento pelo qual passamos coletivamente no mundo nos trazem, nos apresentam nesse processo de transição. E creio que a gente já pôde perceber um pouco, principalmente na parte da manhã, que o primeiro enfoque foi mais ou menos ver como que o Espiritismo estava em Paulo. E agora o nosso enfoque será ver como que Paulo está no Espiritismo, no advento do Consolador. A gente viu, pelos estudos que o Wagner nos trouxe, como que as ideias que hoje para nós parecem naturais, com os entendimentos que o Espiritismo nos traz, como que aquele homem, 2000 anos atrás, 1800 anos antes do advento do Consolador, os conseguiu alcançar e aprender. Isso nos dá um pouco mais a medida dessa universalidade da verdade, nos dá um pouco mais essa medida dos dons do Espírito sobre os quais aqui falou Wagner. Como que uma alma realmente conectada às fontes divinas, pelas vias da intuição, pelas vias dessa outra captação espiritual, consegue muitas vezes acessar realidades que transcendem muito o seu tempo. Porque é inegável, num estudo mais profundo, é inegável que a gente vai conseguir identificar ali essas verdades que hoje o Espiritismo torna, digamos assim, mais acessíveis, mais compreensíveis. O próprio Kardec, em muitos momentos, nos falou. É o Espiritismo de todos os tempos. Existiu em todos os tempos da humanidade. Em traços, em aspectos, em faces das leis divinas sobre os quais ele fala, muitas vezes misturado em outros tempos, em outras tradições, em outros momentos da humanidade, as incompreensões humanas, as superstições, há acréscimos, há mal-entendidos, mas há aquele que estuda, e os próprios Espíritos nos convidam a fazê-lo, na questão 627 do Livro dos Espíritos, quando nos falam desse estudo do passado, das antigas tradições, há aqueles que o fazem, conseguem identificar esses elementos esparsos que o Espiritismo fez ou se propôs a congregar
a organizar de uma maneira mais coesa, elaborando aí um corpo filosófico doutrinário que congregue esses aspectos, esses traços que pertenceram a todos os tempos. O próprio Espírito de Verdade vai dizer de maneira interessante, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando tem lá aquela mensagem: Nevi outrora aos filhos transviados de Israel, como bom ceifeiro, reuni os feixes esparsos, ou seja, reuni os feixes esparsos, pegou os feixes que estavam ali e aqui, deu um elemento de conexão e juntou isso. E é o que se propõe novamente a fazer o Consolador, a reunir os feixes esparsos que perpassam toda a história da humanidade. A ideia da reencarnação, muitas vezes misturada, chegando, por exemplo, a um entendimento equivocado da metempsicose, a mediunidade, muitas vezes ainda não bem entendida no seu exercício, na sua potencialidade, mas as ideias, os germes, os fundamentos ali estavam. É o que Leon Denis, por exemplo, se propõe a fazer na primeira parte do seu livro monumental, Depois da Morte. Quando ele põe a doutrina secreta às religiões, uma no singular, outra no plural. Ele queria mostrar que naquela pluralidade de expressões de todos os tempos havia um fio condutor que perpassava todas elas em elementos essenciais. E ele vai dizer, na conclusão dessa primeira parte da sua obra, que era justamente esse fio condutor que o Espiritismo vinha resgatar e, digamos assim, incrementar, dando uma organização, dando um método e uma coesão a todos esses feixes, espaços, esses elementos. Então, o Espiritismo, Kardec fala isso várias vezes ao longo da codificação, dos próprios Espíritos, ele está presente em todas as épocas da humanidade. E, claro, tanto mais depurado nas ideias que transmitia, quanto mais depurado fosse o espírito capaz de aprender essas realidades da vida. E é em Paulo, com essa sintonia profunda que a gente identifica dele com Estevão, que era o intermediário ali do próprio Cristo, que a gente vê como pode uma alma avançar tanto em seu tempo, quando conectada àquilo que é atemporal. Quando vai beber das fontes divinas, que seguem orientando a humanidade, mudem-se as circunstâncias, mudem-se as culturas, mudem-se os tempos. Então a gente vai lendo Paulo, e o Wagner mostrou um pouco isso aqui para nós, vencendo o véu da letra. O Espiritismo vai nos incentivar também a esse estudo, digamos, mais contextual, para que, entendendo melhor o contexto em que vivia, a gente consiga também suplantar um pouco dos véus da letra. A gente vai vendo que as ideias trabalhadas por ele são, em muitos momentos, as mesmas ideias por hoje nós trabalhadas, com outras linguagens, com uma abordagem muitas vezes um pouco mais conectada, mais acessível. Mas as ideias estão ali, né? A partir das chaves de entendimento espiritual que o Espiritismo nos proporciona, as leis espirituais que revela, mediunidade, as leis morais que aprendemos lá em O Livro dos Espíritos e tudo mais, fluidos, matéria, espírito, Deus, evolução, progresso, todas essas leis são chaves de entendimento. Além do que o Espiritismo, o próprio Kardec o faz, na introdução de Evangelho segundo o Espiritismo, nos convida, nos impulsiona, nos estimula também a olhar para o contexto, entender a personalidade no momento em que falava, nas ferramentas de que se utilizava para se comunicar. Sem entender Paulo no seu contexto, muitas vezes fica difícil de extrair, de alcançar tudo que ele queria nos falar. Inclusive, esse foi um movimento que não só, digamos assim, no Espiritismo tem surgido recentemente, especialmente ali a partir da segunda metade do século XX, com esse incentivo maior dos estudos de Paulo pela obra de Emmanuel, que começa a psicografar mais ou menos na década de 40, os estudos sobre Paulo, os evangelhos, ou as cartas de Paulo, mas também na própria, digamos, teologia tradicional, nas outras correntes cristãs, surgiu uma nova perspectiva sobre Paulo, que tinha como base justamente esse estudo dele no contexto dele. Porque por muito tempo tentamos estudá-lo sem levar em conta que ele era um rabino, um doutor da lei, que tinha todo um arcabouço e que se utilizava
daqueles exemplos, daqueles símbolos, daquela linguagem característica para falar de coisas transcendentes. Então a gente vai vendo o espiritismo ressaltar de Paulo, dos escritos de Paulo. Essa foi, digamos, a tônica da nossa primeira parte hoje, especialmente da manhã. A gente vai identificando, por exemplo, que uma ideia que para nós hoje é bem conhecida, talvez uma das mais conhecidas, por exemplo, de que a lei divina está gravada onde? Nesse ou naquele livro religioso, nesse ou naquele livro de alguma tradição espiritual? Não. Na consciência. Pois bem, essa ideia já está lá, em Paulo, carta aos Romanos. A ideia, por exemplo, ou a informação, o conhecimento de que na Terra é o Cristo aquele que faz a intermediação entre o Criador e a humanidade terrestre. Para nós, espíritas, Jesus é o governador espiritual do orbe, isto é, aquele que recebeu uma incumbência há 4 bilhões, mais de 4 bilhões de anos atrás, de fazer essa intermediação entre o Criador e todos os que aqui evoluímos. Ele é o tutor de todos nós no nosso processo de evolução espiritual. Pois bem, essa ideia já está em Paulo, na sua carta aos Hebreus, em outras palavras, em que ele chama Jesus de o sumo sacerdote da terra. Se você não se prende à letra e entende a ideia, sacerdote é o quê? Aquele que faz a intermediação. O sumo sacerdote era um só naquele tempo. É aquele que era, digamos assim, o sacerdote dos sacerdotes. É aquele que orienta os que orientam. É o que é o referencial maior. Na terra é Jesus. Isso já está em Paulo. Então não foi o Espiritismo, de certo modo, que trouxe isso como novidade. O Espiritismo congregou esses feixes, mas a ideia já está lá. A ideia de que, por meio dele, ou pela atuação dele, é que tudo que temos aqui na Terra foi criado, a própria Terra em si. Já está lá, também na carta aos Hebreus. Por meio dele, tudo foi feito aqui. Também está no capítulo 1 de João, como Wagner citou aqui. O Verbo, sem ele, nada do que foi feito aqui existiria. Então, as ideias já estão lá. Se a gente pegar, por exemplo, a carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, ela é quase que uma carta espírita, quase que um texto espírita. Eu citei Emmanuel comentando um trecho da carta, a primeira carta aos Coríntios, no livro Seara dos Médiuns, ele diz: aquele que pegasse esse texto sem a referência de onde ele vem, certamente julgaria estar lendo algum autor espírita. Porque quando de fato lemos o capítulo 14 da carta aos Coríntios, temos a sensação de estar lendo uma descrição de uma reunião mediúnica das que fazemos hoje. Quando Paulo vai trazer orientações muito importantes, como por exemplo, o espírito do profeta deve estar sujeito ao profeta. Em outras palavras, o médium deve ter o governo, deve, digamos, limitar, deve disciplinar a expressão mediúnica. Não é um fantoche, não deve estar apenas ao sabor dos caprichos do espírito. Ele vai permitir a expressão do espírito dentro de parâmetros da disciplina. Então, isso está lá em Paulo. A importância da disciplina mediúnica, que vai nos educando, sempre com o amor, de modo a permitir que cada vez mais essa expressão se dê, mas dentro das linhas daquilo que convém ao aprendizado, tanto do médium como do espírito que se manifesta através do médium. Está lá na carta de Paulo aos Coríntios. No capítulo 12 de Coríntios, ele vai falar dos dons do Espírito, ou carismas do Espírito. Tem até um livro chamado Diversidade de Carismas, do Hermínio, um excelente livro. Mas é um conceito que está em Paulo. Ele vai falando dos tipos de mediunidade, de cura, o profetismo, que é o quê? É a instrução, a mediunidade utilizada para a instrução. Mas está ali também, na carta aos Coríntios, entre esses 2 capítulos que fala ele dos aspectos da mediunidade, tanto da reunião como das faculdades mediúnicas, está ali o famoso capítulo 13, o capítulo que nos fala da caridade. Temos no Espiritismo como um lema central:
fora da caridade não há salvação. Mas essa não é uma visão do que seja a alma do cristianismo inovadora. Porque Paulo, naquele tempo, nesse capítulo 13, já diria: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tivesse caridade, seria como o sino que tine, ou o metal que ressoa. E eu, ainda que eu tivesse todas as profecias, toda a ciência, conhecesse todos os mistérios, e ainda que tivesse a fé capaz de transportar as montanhas, se eu não tivesse caridade, de nada isso me aproveitaria, ou eu nada seria. E ainda que desse toda a minha fortuna aos pobres, veja aqui uma distinção já que ele faz entre caridade real e um simples dever, ou seja, o do auxílio material, que não deixa de ser uma face da caridade, mas muitas vezes a reduzimos a isso. Ele diz: ainda que desse todos os meus recursos para sustentar aqueles que não têm, e ainda que o meu corpo fosse entregue para ser queimado vivo, ou seja, ainda que fosse um mártir, se eu não tivesse caridade, isso de nada me aproveitaria. Veja o quanto é forte esse conceito. A caridade entendida num nível de transcendência muito maior do que geralmente a reduzimos a um simples gesto de transposição, de, digamos assim, partilha de uma questão de algo material. Mas essa ideia da centralidade da caridade já está lá nele. Para a gente ver como que o espiritismo, ou fundamentos, aspectos que hoje para nós são importantes, na verdade, vem de lá. Mas, como falávamos, o nosso enfoque nessa parte é mais ver como que Paulo esteve presente ou está presente no Espiritismo, no advento do Espiritismo. Como que esse Espírito, que àquele tempo já conseguiu enxergar tão longe, seguiu nesse trabalho de revivescência desses valores primordiais. Porque ele deixou-nos também, como deixou lá atrás, epístolas no Espiritismo. Mensagens que no fundo são, digamos assim, um upgrade em uma nova linguagem, uma atualização daquelas epístolas, adaptadas agora à linguagem do nosso tempo, passados séculos sob o pensamento humano, de desenvolvimento filosófico, científico, traz ele-nos algumas epístolas. E são essas que tomaremos aqui como algumas orientações para a nossa reflexão. Mas então, o primeiro passo que nós demos para essa nossa fala foi ver onde Paulo está na codificação ou, de um modo geral, na obra de Kardec. Quantas vezes ele aparece? Porque primeiro vamos buscar entender ou identificar onde ele aparece. Mas depois vamos também tentar entender por que ele aparece. Porque vamos ver também que ele atua muito nos bastidores. Mas em alguns momentos ele resolve se apresentar. E certamente, o momento em que ele escolhe se apresentar, alguma coisa importante aí terá. Se ele julgou que era necessário, naquele caso específico, naquela mensagem, naquela informação que haveria de trazer, falar ele próprio, não atuar apenas no bastidor, é porque algo ele julgava de importante naquela mensagem. Então a gente foi pesquisar na codificação, na Revista Espírita, onde Paulo está. E pudemos identificar aí 4 participações diretas. Uma, não podemos afirmar se é ele ou se não é ele. E outra, digamos, indireta, mas com uma informação muito interessante. Paulo está, ou tem uma mensagem, uma primeira participação em O Livro dos Espíritos. Na questão 1009 de O Livro dos Espíritos. Talvez a questão com a maior resposta de O Livro dos Espíritos, porque ela foi respondida por vários espíritos. Ela foi respondida por Platão, ela foi respondida por Paulo, Sócrates. É a questão que trata das penas eternas. Então ele vai falar ali desse nosso compromisso com uma fé raciocinada, a fim de que pudéssemos, enfim,
superaram uma etapa, porque aqueles velhos pensamentos, aquelas velhas concepções, sobretudo no que diz respeito a Deus e à sua criação, quando não, digamos assim, lapidadas, buriladas, eram as maiores geradoras de incredulidade, que alimentavam, por sua vez, o materialismo daquele século XIX desafiador, em que os dogmas, resistindo com toda a sua força, eram os maiores geradores da incredulidade, porque não mais se concebiam certas ideias, certas perspectivas sobre Deus e a sua criação. Diante de todo aquele progresso científico e filosófico da humanidade, algumas visões sobre Deus e a sua criação pareciam mais agora antigas fábulas, que era preciso renovar. Então é a primeira aparição, digamos, de Paulo. Ele aparece também 2 vezes no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 10, item 15, capítulo 10 que fala dos misericordiosos, da misericórdia, ele vem nos falar sobre perdão. E no capítulo 15, item 10, da caridade, ele vem falar, fora da caridade não há salvação. Então são as 3 participações mais substanciais de Paulo na codificação. Nós teríamos aí ainda uma outra mensagem sua na Revista Espírita, de janeiro de 1864, quando fala sobre os médiuns curadores, em que ele vai trazer algumas definições bem interessantes sobre Jesus como modelo de vontade bem exercida. É bem interessante a definição que ele trará de vontade em Jesus. Ele vai dizer assim: a doçura constante de Jesus é uma das melhores definições, uma das melhores demonstrações da sua vontade firme, ou da vontade firme. Interessante pensar isso, não? A doçura constante, aquela brandura, aquela serenidade, aquela amorosidade constante, é a expressão da vontade. Por quê? Para chegar a esse patamar, o Espírito teve que governar muitas coisas em si. Para chegar a ter aquela doçura que um Chico tinha, o Espírito teve que avançar muitos aspectos internamente, no autodomínio, no governo de si mesmo, dos impulsos, dos ímpetos, dos instintos. É uma vontade fortalecida que se traduz em serenidade, em misericórdia, em doçura, em indulgência. Então ele vai falar, vai trazer algumas definições interessantes sobre vontade de Jesus, a exemplificação de Jesus, em janeiro de 1864. Depois temos uma outra mensagem em abril de 1862, em que Kardec e os Espíritos conversam sobre os anjos decaídos. Um pouco sobre o que foi falado aqui pela manhã. Não a ideia original que se tem na teologia dos anjos decaídos, mas a ideia da criatura humana com imensos potenciais que, em queda espiritual, voltando-se contra as leis divinas, revoltando-se perante as leis divinas, acaba se colocando como um anjo decaído. Um anjo em potencial, mas que ainda se aferra, se apega à lama, às paixões. Um anjo decaído. Essa revista Espírita de abril de 1862. Mas a assinatura, digamos, está Paulo, Espírito Protetor. Embora a linguagem seja uma linguagem interessante, que nos remete às outras participações de Paulo, não podemos de todo afirmar que trata-se do próprio Espírito de Paulo, o apóstolo. Mas, enfim, fica a reflexão. E há aquela indireta que citei, que é uma das mais interessantes pelas informações que nos traz, não só dessa presença do Espiritismo lá atrás em Paulo, como do vínculo de Paulo com o advento do Consolador. A gente já vai percebendo que ele é como que um ponto de conexão. A sua atuação lá, como aqui no Espiritismo, é no sentido de conectar o Espiritismo que nascia, o Consolador, que aportava a terra, ao cristianismo, às ideias, digamos, ao rio do cristianismo lá de trás, às fontes primordiais do cristianismo. Essa é, digamos, uma das atuações principais de Paulo no que diz respeito ao Consolador. Mas a mensagem é de um espírito chamado François Nicolas Madeleine.
esse espírito, ou esse indivíduo, se tornou arcebispo de Paris, olha só, em 1857. Então, quando o Livro dos Espíritos estava nascendo, ele estava se tornando arcebispo de Paris. Viveu até 1862. 29 de dezembro de 62, ele desencarna. 9 de janeiro de 63, ele traz a primeira mensagem na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Veja só, gente. 10 dias depois, 11 dias, ele já traz a sua primeira mensagem. E é interessante que na mensagem ele até falou, ainda não sei muito bem usar isso aqui, né, o aparelho mediúnico, ainda não sei muito bem como funciona. O senhor Jobard, que era um espírito que ajudava Kardec, estava ajudando ele, e ele traz uma mensagem muito bonita sobre indulgência. E é esse espírito, François-Nicolas Madeleine, que mais adiante traz uma mensagem que está em dezembro de 1863, ou seja, um ano depois do seu desencarne, na revista espírita chamada São Paulo, né, que era o nome comum, né, São Paulo, precursor do Espiritismo. Olha o título da mensagem. Paulo, precursor do Espiritismo. E aí eu separei um trecho aqui para a gente ler, com essa questão dos vínculos. François-Nicolas Madeleine vai dizer assim: para nós, os livros santos, isto é, as Escrituras, né? As cartas de Paulo, o Gênesis, Antigo Testamento, os Evangelhos, são celeiros inesgotáveis. Porque as Escrituras, tendo sido inspiradas pelo alto, embora é preciso filtrar ali os elementos humanos, as interferências humanas, mas tendo ali o veio, né, da inspiração divina, são celeiros inesgotáveis. E o que dá a medida do quanto conseguimos tirar dali é a medida do quanto já conseguimos aprofundar em nós mesmos. Porque assim é no estudo bíblico, no estudo do Evangelho, por exemplo. Com a medida com que eu meço, eu serei medido. Quanto mais o Espírito avança em termos de vivência, de exemplificação com Cristo, mais ele ganha em dimensão, mais ele consegue receber e mais lhe é dado. Por isso Jesus diz, a quem tem, mais ainda lhe será dado. Porque com a medida com que você mede, você é medido. Com o esforço, a dedicação que você aplica àquele celeiro, é isso que dará a medida do quanto você consegue recolher desse celeiro. Por isso é inesgotável. Por um espírito que está no nosso patamar, na medida do nosso esforço, conseguiremos retirar dali muita coisa. Mas mesmo para espíritos muito adiante de nós na jornada, segue sendo também o Evangelho, o mesmo que nós lemos, claro, com outras perspectivas, um celeiro inesgotável. Não é o caso de Asclépios, nobreza da vida eterna? O que ele tirava de um versículo lá, que era o material de estudo que ele trazia debaixo do braço, é simbólico isso. Um espírito que vem de esferas na Terra, em que a forma não existe mais como a concebemos, que em nosso lar precisa se materializar. O que ele traz debaixo do braço, como a dizer assim, esse é o meu material de estudo? Os mesmos textos que nós lemos aqui. Vai dizer com a mesma profundidade? Entenda o que é celeiro inesgotável? Independentemente da faixa em que o espírito esteja, em se tratando das lições divinas, atemporais e imperecíveis, que vertem das fontes do alto, nunca se esgota. Então, o que ele está dizendo? Para nós, os livros santos são celeiros inesgotáveis. E o grande apóstolo Paulo, que por sua prédica poderosa tanto contribuiu para o estabelecimento do cristianismo no passado, vos deixou monumentos escritos que servirão não menos energicamente à expansão do Espiritismo. Então, o que ele escreveu lá atrás são monumentos ainda indecifrados por nós que contribuirão de maneira significativa ao nosso trabalho de hoje. Porque, no fundo, é a ponte que está sendo feita do cristianismo ao cristianismo redivivo. Resgatando-se aqueles aspectos fundamentais, muitas vezes esquecidos. Então, estudá-lo é estudar também, ou estudar a sua mensagem lá de trás, é estudar também
o que nós elaboramos aqui hoje. Aí ele diz, não ignoro que os vossos adversários religiosos invocam o seu testemunho contra vós. Ou seja, muitas vezes os próprios escritos de Paulo, num entendimento literal, foram, digamos assim, muitas vezes seguem sendo utilizados para questionar alguns aspectos que o Espiritismo traz. Por exemplo, o diálogo, a possibilidade do intercâmbio com os desencarnados. Por exemplo, a questão da reencarnação. Muitas vezes pegam-se falas do apóstolo Paulo, entendidas fora de contexto, a fim de questionar alguns dos aspectos que o Espiritismo trará. Mas, ele acrescenta, ficais certos de que o ilustre iluminado de Damasco seja por vós e convosco. O sopro que corre em suas epístolas, a santa inspiração que anima os seus ensinos, longe de ser hostil à vossa doutrina, está, ao contrário, cheia de singulares previsões em vista do que acontece hoje. Lá atrás, ele já previa o que hoje se daria. Os aspectos que lá atrás eram mais locais, a universalização que o Espiritismo haveria de trazer. Segue ele mais adiante. Como espíritas e antes dos espíritas, foi ele o primeiro a proclamar esta máxima que faz a vossa glória. Fora da caridade não há salvação. Ele comenta aqui também de uma fala de Paulo no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, em que Paulo vai falar de corpo material e corpo espiritual, trazendo-nos já a ideia de perispírito. Mas não é apenas por este único lado que ele se liga à doutrina que nós vos ensinamos e que hoje propagais. Com aquela sublime inteligência que lhe era própria, tinha previsto o que Deus reservava para o futuro e, notadamente, esta transformação, esta regeneração da fé cristã que sois chamados a assentar profundamente no espírito moderno. Aquela mesma profecia que já Joel, profeta, trazia, que chegaria um dia em que esses elementos esparsos em todos os tempos da humanidade, por exemplo, a mediunidade, haveriam de se universalizar. Quando ele diz, chegará um tempo, naquele dia derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Emmanuel, ao comentar essa passagem no livro Consolador, vai dizer que é justamente uma previsão, uma profecia dos tempos do Consolador. Paulo também previa, sentia isso. Então, de certo modo, já dava fundamentos para que mais adiante pudéssemos utilizar-nos desses fundamentos para a nossa edificação também. Mas aí, mais adiante, ele diz, e aqui é o ponto importante: ah, meus filhos, aquele santo doutor contempla com uma amargura que não pode dissimular o grau de avitamento em que caiu a maior parte dos que falam em seu nome. Então, no fundo, François está dizendo que no mundo espiritual, Paulo não conseguia esconder a tristeza que, de certo modo, ia no seu espírito pela má utilização, pela incompreensão quanto ao que ele havia escrito. E como que, de certo modo, agora trabalhava por recuperar o espírito da letra. Por isso vai ele atuar, especialmente nos bastidores, nesse advento do Consolador. Ora se mostrando mais diretamente, ora atuando por detrás. Através também daqueles que colaboraram com ele, os da sua falange. Temos, por exemplo, um dos espíritos mais ativos na codificação, com uma das mensagens mais belas, mais completas, participa muito de O Livro dos Médiuns, muito de O Evangelho segundo o Espiritismo, que assina como Erasto, discípulo de São Paulo. O mesmo Erasto, talvez, que foi citado lá em Atos 19, 22, como um dos seus discípulos, daqueles que ele enviava. Pois bem, Erasto era um dos espíritos mais ativos na codificação, certamente emulado, inspirado pelo mesmo apóstolo. Erasto chega, inclusive, a enviar, como outrora Paulo fazia, epístolas às outras comunidades. Quando Kardec
faz pela primeira vez as suas viagens para acompanhar o desenvolvimento do Espiritismo na França, em 61. Depois ele vai mais em 62. Erasto manda 2 epístolas. Nós temos epístolas também no Espiritismo. Epístola de Erasto aos Lioneses e Epístola de Erasto aos Espíritas de Bordeaux. Epístolas sensacionais, fantásticas. Por exemplo, quando manda a carta aos Lioneses, Erasto dirá: estão aqui presentes e congregam, se alegram convosco os mártires que aqui outrora semearam essa terra com seu sangue. Sabe aqueles que a gente vê lá em Ave Cristo? A história de uma Blandina, de um santo, aqueles nomes, Irineu de Lyon. Chega ele a dizer, em determinado momento, Erasto a Kardec, e Kardec chega em Lyon e fica impressionado com o Espiritismo lá. Ele fica encantado. E aí Erasto fala assim para ele: por que você está surpreso? Lyon é a cidade dos mártires. Se Paris é o cérebro, Lyon é o coração. Porque essa terra aqui e os maiores registros de martírios cristãos estão todos em Lyon. O maior número de registros documentais de martírios cristãos está em Lyon. Então era a cidade dos mártires. E Erasto diz, naquela reunião espírita, na sua epístola: esses espíritos estão aqui convosco. Ou seja, eles continuam a obra. Os primeiros, não só eles. Os mais anteriores ainda, o próprio Paulo. Como a nos dizer que há uma continuidade. Há uma presença, embora muitas vezes velada, implícita, desses mesmos espíritos no advento do Consolador, no resgate da Boa Nova. E é aí que a gente vai vendo, para além do Espiritismo em Paulo, Paulo em Espiritismo, como todos aqueles, os seus colaboradores. É isso que ele está dizendo. A importância de, nesse novo olhar, resgatarmos o espírito das suas epístolas, das suas cartas, que, de tão incompreendidas, tem feito o apóstolo no mundo espiritual se lamentar, mas trabalhar por esse resgate. E é o que veríamos depois, na continuidade do desenvolvimento, digamos, do Consolador na Terra, especialmente através da obra de Francisco Cândido Xavier. Nós vamos saber das vinculações profundas, por exemplo, entre o trabalho de Emmanuel e de Paulo. Emmanuel era mais um dessas falanges paulinas. Há uma mensagem muito interessante do espírito Neio Lúcio no livro Colheita do Bem, que é uma compilação das mensagens íntimas recebidas pelo Chico no culto do Evangelho no Lar, na Fazenda Modelo com a família Joviano. A família Joviano, Rômulo Joviano era o chefe do Chico na Fazenda Modelo. Toda aquela família Joviano está muito vinculada ao pretérito de Emmanuel e de Chico, principalmente ali no livro 50 anos depois. O Neio Lúcio do livro 50 anos depois é o Neio Lúcio que era Arthur Joviano, o pai do Rômulo Joviano na última encarnação. Neio Lúcio. O Rômulo Joviano era Elvídio Lúcio. Então era uma família muito ligada. Nessa mensagem, Colheita do Bem, capítulo 17, Neio Lúcio nos fala do vínculo de Emmanuel com o apóstolo Paulo. Que assim que Públio Lentulus desencarna, ele é adotado espiritualmente por Paulo, que foi o seu tutor nas próximas reencarnações, o condutor dos seus trabalhos, inclusive naqueles trabalhos que se desenvolviam naquele tempo, do resgate do espírito da letra do Evangelho. Então, ele era, há cerca de 2000 anos, o tutor de Emmanuel, preparando para as tarefas que um dia haveria de desempenhar no resgate do cristianismo. Diz mais, né, Lúcio, que no mundo espiritual, Paulo assumiu uma tarefa, a de reaproximar as grandes inteligências afastadas do Cristo. Essa é a tarefa de Paulo no mundo espiritual. Por quê, gente? Porque é a história dele. Ninguém ensina aquilo que não empreendeu. Ninguém ensina aquilo que não viveu. Ele era uma grande inteligência afastada do Cristo, que foi resgatada, que foi enxertada, como aqui foi trabalhado no símbolo da oliveira.
E agora ele se dedicava no mundo espiritual a trazer de volta essas grandes inteligências distanciadas do sentimento. Portanto, evangelho. Equilibrar o raciocínio à luz do coração, orientando as imensas potencialidades que a inteligência traz na aplicação do bem. Porque os maiores problemas do mundo hoje nascem do quê? Das grandes inteligências afastadas do Cristo. Quais são os maiores problemas da humanidade? Quem os concebe? Quem os elabora? Não são seres destituídos de raciocínio, capacidade. Têm profundas capacidades intelectivas, porém mal orientadas. E é a esses que ele tem se dedicado a buscar. Então, Emmanuel, a obra de Emmanuel, é, na verdade, uma obra de intermediação entre Paulo, Estevão e nós aqui, na continuação desse Consolador. Mais uma vez, Neo Lúcio, agora no livro Sementeira de Luz, capítulo 89, Neo Lúcio chega numa dessas reuniões falando assim, que estava muito feliz naquele dia, porque ele tinha participado de uma reunião sublime nas esferas espirituais, em que o preletor, o expositor, havia sido quem? Paulo. E que naquela reunião eles haviam comentado sobre o esforço que se fazia por trazer à Terra a biografia do apóstolo, nesse resgate do cristianismo. E que haviam enviado toda aquela reunião vibrações amorosas para o trabalho ali que faziam desse resgate. Vi, não de muito perto, o apóstolo dos gentios, mas já foi o suficiente para perceber a sua imensa grandeza que não consigo exprimir em palavras. E ele acrescenta, hoje tenho compreendido que esses mesmos espíritos, repletos de imortalidade e glória, continuam dedicados ao mesmo trabalho de redenção humana e consagrados ao Cristo com o mesmo empenho do começo de seus labores na Terra. Então eles seguem atuando. Eles seguem agindo. Uma obra como Paulo Estevão não é um produto do acaso, não é uma coisa não planejada. Uma obra desse porte espiritual, do que nos traz, vem direto de esferas superiores. O próprio Chico, certa vez, contou. Na conclusão da obra, e quem já pôde estar lá na fazenda, em Pedro Leopoldo, na fazenda modelo, você imagina à noite, você conclui a obra e sai naquele céu estrelado, sem nenhuma luz, só as estrelas. Chico conta que foi então visitado pelos personagens da história. Imagino que esse nosso irmão não chorou diante daqueles vultos que lhe lançavam mais um fundamento desse resgate. Então não nos enganemos. Seguem conosco, seguem trabalhando. Deixaram os fundamentos que agora compete nos aproveitar. Mas eu gostaria aqui, sobretudo, de pensar, de destacar as participações mais diretas. Quando ele escolhe falar. A primeira, no Livro dos Espíritos, questão 1009. Uma mensagem linda. Poderíamos dizer que é quase que uma nova carta aos Gálatas, nos aspectos que ela vai tratar. Uma carta aos Romanos. Vai ele centralizar a sua visão, digamos assim, no objetivo da criação. Qual o objetivo da nossa experiência religiosa? Seja ela onde for, especialmente a nós espíritas, cristãos, qual o objetivo para a gente não perder o foco e se desviar, como fizemos outrora no cristianismo? A carta aos Gálatas é toda ela esse esforço de Paulo nos convidando a pensar, o que é essencial? Se eu me visto assim ou assado, se eu oro assim ou assado exteriormente, ou se eu sou uma nova criatura. Ele faz em toda a carta aos Gálatas uma contraposição, religiosidade intrínseca, interna, transformadora, e religiosidade extrínseca, aspectos exteriores, cultos e rituais. Não vai dizer que os cultos e rituais são de todos inúteis, têm a sua função,
se adequam às culturas, às necessidades de cada ser, mas não são finalidade em si mesmo. Em certo momento de Gálatas, ele vai dizer: em Cristo, pouco importa a circuncisão ou a incircuncisão, o que vale mesmo é o ser uma nova criatura em Cristo. Circuncisão ou incircuncisão ali representam todos os aspectos exteriores da nossa experiência religiosa. Tanto faz se é assim ou assado os aspectos exteriores, se eu uso a vestimenta assim ou assado. O que importa, centralidade, é se eu sou uma nova criatura. O Espiritismo adotará uma postura, vai prescindir desses aspectos exteriores, justamente para o quê? Para nos convidar a focar o que é central. Porque, de um modo geral, no Espiritismo, somos essas grandes inteligências, ou aqueles que outrora malbarataram o uso da inteligência, os que têm sido mais rebeldes no âmbito do sentimento, e que o Espiritismo, por um esforço colaborativo, razão e sentimento, vem chamar. Como diz o Espírito de Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espiritismo é um apelo supremo que Deus envia a vocês, sobretudo aos renitentes, porque ele fala à inteligência, mas também ao coração. Prescinde dos aspectos exteriores de culto justamente para que tenhamos um foco na aplicação. E é o que ele vai dizer. Nessa questão de 1009 do Livro dos Espíritos, primeiro ele vai nos convidar a essa fé raciocinada, mas essencialmente ele vai dizer assim: gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para isso, 3 coisas são necessárias: justiça, ciência e amor. E 3 coisas nos afastam disso: ignorância, o ódio e, faltou um, né? A injustiça. Então ele está falando assim: nós focamos em princípios e buscamos a unidade, gravitando em torno do Criador. Ele é o centro da nossa experiência de adoração. Só a Ele somos chamados a cultuar. Mais adiante na mesma mensagem ele diz, falando-nos Cristo, foi aquele que idealizou o objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo e do bem. Então, o ponto central que Paulo está tratando nesse aspecto, nessa mensagem, é idolatria. É foco. Porque ainda nos perdemos e a gente precisa tomar muito cuidado com isso nas idolatrias. Se a gente pegar o Antigo Testamento quase inteiro, os profetas todos, o que eles mais vão falar é sobre idolatria. Que não por acaso é o primeiro mandamento do Decálogo. Porque é um ponto que a gente tropeça constantemente. Quando colocamos no centro da nossa vida qualquer outra coisa que não seja o Criador e a sua lei. Qualquer outra coisa que eu coloque no lugar vai gerar algum tipo de problema. Porque nada pode ocupar esse centro a não ser o Criador. Nada tem tamanha força e grandeza para ocupar esse centro que não o Criador. E quantas vezes a gente não se esquece disso? É preciso tomemos muito cuidado em nosso movimento, falando de nós, dos nossos arraiais, com as idolatrias a personalidades humanas, em que nos perdemos e perdemos a eles também. E é com tristeza que vemos. É com tristeza que vemos caminhos pelos quais nosso movimento vai entrando. De culto a personalidades que são falíveis e que por isso geram as desilusões, porque seguimos a cristãos e não ao Cristo. É aquele caso do espírito que chega no mundo espiritual, mas os cristãos isso, aquilo outro, um lá, eu confiei nele, ele tropeçou aqui, o outro lá, achei que era ele. Aí o espírito benfeitor fala assim, mas vem cá, você seguia o Cristo ou os cristãos? Nós podemos nos inspirar, tomar como estímulo, mas culto, gente, somente a Deus.
nem ao Cristo. O Chico dizia, com todo respeito a nosso Senhor Jesus Cristo, culto só a Deus, porque Jesus Cristo não se cultua, se vive. Nós cultuamos os princípios da lei divina, portanto, a Deus. Mas Jesus Cristo, até mesmo Ele, nós vivemos. Então Paulo está falando assim, de nada adianta conviver com aquele que está fazendo o trabalho, de nada adianta frequentar a experiência religiosa, seja onde for, a casa que for, ouvir e tudo mais, se isso não representar em nossa vida um pouco mais, a cada dia mais, de justiça, de amor e de sabedoria. As três frentes que nos aproximam paulatinamente do Criador. Mais ou menos como Leon Denis também vai trazer, querer, saber e amar. As três potências da alma. O querer, a vontade firme, que culmina no dever, portanto, justiça, fidelidade à lei divina, justiça. O saber, que liberta, que abre horizontes, que nos livra do peso e das chagas da ignorância, que nos leva a proceder de maneira contrária à nossa própria paz. E o amar, que é o que dá sentido a tudo isso. Justiça e ciência sem amor, muitas vezes, descamba para os maiores equívocos do espírito. Jesus mesmo dizia, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Porque justiça destituída de amor, muitas vezes culmina em vingança, em revolta. É preciso misericórdia. Então é o amor que dá vida à justiça. E é o amor que orienta a ciência. Como dizia Paulo, a ciência incha, mas o amor edifica. Não que ele menosprezasse a ciência, mas ele dizia que a ciência, geralmente, sem o amor, vira, digamos assim, o indivíduo se infla, mas é igual o balão. Mais cedo ou mais tarde aquilo estoura e você via que não tinha substância. É como se a ciência fosse a nau e o amor o leme. Por mais grandiosa que seja a nau, se não tem o leme orientar, ela pode dar direto no rochedo. Então é isso que é o centro que buscamos cultuar. Não é pessoas, não é instituições, nem mesmo regras, porque às vezes em nome das regras ferimos, excluímos, afastamos. Quer ver um exemplo? Jesus, no sábado, na sinagoga, está ali um homem de mão mirrada. Jesus está ali e os fariseus estão olhando para Jesus para ver se ele não haveria de curá-lo. Eles não estavam preocupados com o homem de mão mirrada, se ele estava precisando de ajuda, se ele estava precisando de algum amparo. Eles estavam preocupados se Jesus ia ferir a regra de que no sábado não pode fazer isso. Jesus levanta e fala assim, é lícito alguém fazer o bem no sábado? Ninguém responde. Aí Jesus, diz o texto, condoído da dureza de coração deles, Jesus chama o homem de mão mirrada e fala assim, vem para o centro. Olha que simbólico isso. A criatura humana é o centro. Toda regra que me impeça de acolher mais, de amparar mais, eu preciso repensá-la. Porque às vezes a regra passou a ser mais importante que a pessoa. E Jesus então conclui, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Quantas vezes a gente não está cultuando regras aqui, em nome de disciplina, nas nossas casas? Quantas vezes não estamos cultuando a instituição, ao invés de buscar essa legítima adoração? Nessas picuinhas que às vezes existem entre casas. Nossa visão do movimento espírita é a minha casa. Cadê a expansão, a conexão, as redes que Paulo sabia traçar? Não, se tem um evento na outra casa, se um daqui vai na outra casa, acha ruim. Mas espera aí, o que é isso? A instituição passa. Isso é molde. Isso é apenas contexto, isso é apenas cenário. Um dia isso aqui tudo é pó. E o que ficou? O que você cultuou aqui? Então a gente precisa repensar. O Espiritismo, em
já tirando todos esses aspectos exteriores de culto, já vem nos ajudar muito nisso, mas às vezes ainda nos tropeçamos desses mesmos aspectos. Então, de pouco importa quantas vezes eu vim aqui, quantas palestras eu vi, quantas palestras eu fiz, quantos livros eu li, se isso não representar em mim um culto cada vez maior à justiça, ao belo, ao bem, a Deus. Porque senão encaminhamos, e aí a gente vê o mundo nessas extremas polarizações, dentro do nosso movimento, com tantas divisões, fora, em âmbito de nação ou em âmbito global, com essas idolatrias que nos conduzem ao fanatismo, à cegueira e à impossibilidade de solução dos nossos problemas. Porque cada um idolatra um lado ou outro, pessoas de um lado ou outro, pensamentos de um lado ou outro, mas poucos querem idolatrar o bem, o belo e incentivá-lo onde ele está, independente dos rótulos. E aí, tantos problemas, tantas divisões. Então, percebe porque os profetas, praticamente, se vai ler os profetas, Jeremias, Isaías, é quase todo o tempo falando de idolatria, porque no fundo, a idolatria está na raiz dos nossos maiores problemas. A raiz de todos os nossos males, dizem os Espíritos, é um tipo de idolatria. Qual? A idolatria do eu, chamada egoísmo, que é quando o mundo gira ao meu redor. Egocentrismo. Em vez de colocar no centro a lei, o belo, o bem e o amor, eu ponho a mim mesmo. Então eu sou o referencial para tudo. E aí a gente chega, por exemplo, no âmbito filosófico, na era da pós-verdade. Não importa os fatos. Eu penso assim, então é assim. Não importa que a gente já tenha tirado foto da Terra de fora, visto que ela é redonda. Eu acho que a Terra é plana. Então a Terra é plana. O que é isso? É egocentrismo. O nosso eu está tão adoecido que nem mesmo o fato hoje vale tanto. Vale o que eu penso, porque eu sou o centro, a medida de todas as coisas. Percebe como isso é prejudicial à coletividade, ao progresso comum? Até mesmo nas nossas relações, Emmanuel tem uma mensagem no livro Fonte Viva chamada A Cortina do Eu. A Cortina do Eu. Em que ele fala assim, geralmente não amamos o outro, amamos a nós mesmos no outro. Porque quando o outro passa a tomar atitudes que não nos agradam tanto, logo a nossa afeição por ele diminui. E não é uma verdade absoluta. Ah, eu amo o outro. Aí ele faz uma coisa que você não gosta. Pô, não amo mais, porque eu amava enquanto ele estava na minha linha. Enquanto ele seguia o que eu pensava, o que eu gostava. Quando ele começou a mudar, então não era. É a cortina do eu. É idolatria. Percebe que Paulo vem? Ele está fazendo uma nova versão da sua carta aos Gálatas. Gente, o que importa é ser nova criatura. Esse é o culto que buscamos. E depois... Evangelho segundo o Espiritismo, perdão. E ele começa a mensagem dizendo assim, perdoar aos outros, aos inimigos, é perdoar a si mesmo. Gente, nesses tempos de polarização, nesses tempos de transição, se não buscarmos o medicamento perdão, adoeceremos todos. E é o que a gente está vendo no mundo. É o que a gente está vendo no mundo. A ausência de misericórdia para o outro é a ausência de misericórdia para mim mesmo. Porque com a medida que eu meço, eu serei medido. Como eu não consigo ter um olhar compreensivo e amoroso para o outro, não tenho para comigo. E por isso desço a culpa. Me prendo, me escravizo. Por isso Emmanuel diz assim, o perdão é o único antibiótico mental suscetível de curar as infecções do ressentimento no organismo do mundo. Tomamos tantos medicamentos para o corpo, terão a sua importância, mas seguimos adoecidos. Por quê? Não percebemos que muitas vezes esses medicamentos vêm tentar curar a ausência do medicamento que pode ser usado indiscriminadamente. 70 vezes 7, infinitamente, o perdão. Em tempos de transição e polarização, a ausência da misericórdia e da compaixão tem nos adoecido. Isso, claro, converte-se, somatiza em nosso corpo nos transtornos os mais diversos. Porque no fundo, lá no fundo, a ausência da compreensão para o outro se faz a incapacidade de lidar com as minhas próprias falhas, cai em mecanismos de culpa
de digamos, mutilação íntima, interna, emocional, eu adoeço. Porque não queremos perdoar. Não estamos dispostos a perdoar. O único medicamento sem efeito colateral, melhor, um efeito colateral bom, né? E de uso indiscriminado. Então é preciso desenvolver isso em nós. E ele é sempre, o perdão, um filho do aprofundamento em nós mesmos, do nosso autoconhecimento. Quanto mais nos conhecemos, mais identificamos o quanto carecemos também do perdão e da compreensão alheia, e mais brota em nós a fonte da misericórdia e da compreensão. Foi o que o Pedro aprendeu. Pedro, o duro, o intransigente, quando viu que ele mesmo precisava também da clemência, pôde então despertar no seu coração essa compreensão. Então é preciso que façamos isso, gente, a fim de que não aconteça aquilo que Jesus nos disse. Se não nos reconciliarmos com o nosso adversário, seremos entregues ao oficial de justiça, ao juiz e lançados à prisão. Que prisão? Senão a da própria culpa, a prisão em nós mesmos. Porque é preciso entender o perdão à luz do Evangelho como essa disposição em renovar o sentimento para com aquela pessoa. Muito diferente do que geralmente se pensa perdão no mundo. Emmanuel vai falar sobre isso na questão 340 do Consolador. Ele fala assim: para a convenção do mundo, geralmente perdão é renúncia à vingança. Então, perdão para o mundo muitas vezes é assim: eu não vou devolver agora, mas eu vou guardar isso, hein? Eu vou levar isso comigo. Nunca mais vai esquecer. Isso é perdão? Por quê, gente? O que está acontecendo no fundo? Você pode estar a 300 quilômetros dessa pessoa, essa pessoa está com você. Entenda o que Jesus quer dizer, enquanto estiveres a caminho com Ele, porque enquanto você não resolver isso internamente em você, Ele vai estar a caminho com você. Você pode mudar para outro país, aquela pessoa vai estar com você. Ele pode desencarnar, Ele já pode ter seguido, superado isso, reparado isso, mas você vai estar a caminho com Ele, levando Ele. Quantas vezes a gente não vê nas histórias, nos romances de André Luiz, por exemplo, que o algoz do passado já superou aquilo, mas a vítima ainda está presa lá, não perdoou. No Sexo e Destino, o benfeitor que está ajudando todo mundo lá é o algoz do passado, Félix. Ele que arrumou toda a encrenca, despertou, avançou, reparou e estava ali de trabalho. Todo mundo lá preso, ainda nos remorsos. Por quê? Estás a caminho com Ele. Perdão, portanto, à luz do Evangelho é a diluição pela água viva do amor de todos os quistos de adoecimento. Isso é perdão. É o que Paulo fala nessa mensagem. Antibiótico essencial ao nosso mundo tão adoecido. É preciso ver no perdão exemplo de força, de vitória, de superação, e não de fragilidade, não de ingenuidade, como no caso do Chico aqui, foi citado. É preciso despertarmos. Então Paulo meio que previa talvez que o perdão seria algo imprescindível em nossos tempos, e veio e trouxe-nos mais uma mensagem nesse sentido. Percebe que ele está trabalhando alguns dos problemas capitais do nosso tempo, novamente visionário. A idolatria, que nos leva à fanatização, à polarização, à segregação e tudo mais. A ausência de misericórdia e compaixão, que alimenta essas distâncias e nos adoece. Por isso, não encontramos a felicidade que nos é possível, né? Na questão 942 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim aos benfeitores: o que achar dessas pessoas para as quais a felicidade é uma utopia, uma quimera? E os Espíritos dizem assim: realmente elas existem, e não são poucas, mas elas procedem como um enfermo a quem foi dada a receita, mas que desejariam se curar sem aplicá-la à própria vida. Então a receita da felicidade possível, a receita de uma vida tão serena quanto não seja possível, apesar dos revés e das lutas, está aí. Perdão, simplicidade, moderação, amor, mas queremos o retorno sem a jornada. Queremos o Cristo até o ponto que nos convém. Para além disso, segundo plano. Como equalizar no mesmo espaço, no mesmo coração, mágoa e harmonia, alegria e irritação, ódio e serenidade.
Esse é o segundo aspecto. E o terceiro, para fechar novamente com fecho de ouro, como fez lá atrás, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, traz mais uma vez o apóstolo Paulo, fora da caridade, não há salvação. Como a dizer, tudo mais se perde, se dilui, se não alimentado e sustentado pela caridade. Ele resgata a sua carta aos Coríntios novamente, uma nova versão atualizada aos nossos tempos, daquele capítulo 13, que foi fonte de inspiração de tantos poetas, compositores ao longo dos séculos. Dizendo que essa é a marca do cristão, que seriam reconhecidos pelo perfume que deixariam por onde passassem, repetindo o que ele mesmo havia falado na sua carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios. Vós sois o bom perfume de Cristo. O cristão é aquele que onde passa, perfuma, encanta. Mesmo quando ferido, como a flor responde, perfumando aquele que o fere. Esse é o traço do cristão. E ele então traz uma frase muito interessante, que a gente vê que realmente é Paulo. Pelo conhecimento que traz das Escrituras, do Antigo Testamento mesmo, em determinado momento ele diz assim, falando dessa máxima, fora da caridade não é salvação, ele diz assim, essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Nessa frase de Paulo estão sintetizadas todas as três revelações. Porque toda a história das três revelações é a história do homem saindo do Egito, da escravidão aos sentidos. Egito é Mitzrayim, vida estreita, estreiteza, aquela vida pouco abundante, é Egito, passando pelo seu deserto interior em busca da terra da promissão, que não é um lugar, mas um estado de espírito de perfeita comunhão com o Criador. E na história do Êxodo, capítulo 13, versículo 21, o que acontece? Vocês lembram que Deus manda um auxílio? Lá no versículo 21 de Êxodo, capítulo 13, diz assim, e Deus ia adiante do povo, conduzindo, de dia com uma nuvem e de noite com uma coluna luminosa, para que pudessem andar de dia e de noite. Paulo está dizendo que aquele símbolo lá da jornada no deserto é a caridade. Que de dia é a nuvem que refrigera, que traz sombra. Ou seja, no fogo do deserto, no calor do deserto, das nossas provas, do nosso autoconhecimento, da luta interior, é a caridade, a nuvem que balsamiza, que dá ânimo, que dá alegria, que dá conforto, que dá vida. No meio das imensas lutas, onde está a nossa alegria? Servir, amar. É essa água que pode nos descedentar, é essa sombra que nos permite avançar, mesmo em meio à inclemência das provas, do desafio. E na noite, é ela a coluna luminosa, isto é, nos momentos de desesperança, nos momentos mais difíceis, mais trevosos. É ela a luz que nos permite, mesmo nesses momentos, seguir caminhando, seguir a avançar. Em outras palavras, é ela a força, é ela o recurso que nos permite caminhar quaisquer que sejam as circunstâncias. Aquele que ama está a caminho da redenção. Um caminho mais curto, um caminho mais breve, porque sustentado pelo Criador. Aquele que ama sabe para onde vai. Sua bússola interior se conectou ao Criador que o conduz. Por isso Santo Agostinho resumia, ele dizia assim, ama, vírgula, e faça o que quiseres. Mas veja o que ele diz, ama, vírgula, e faça o que quiseres. Então faça o que quiseres com o amor antes. Porque o amor, nesse sentido do Cristo, a caridade, é o que nos conduz à terra da promissão. Sem isso, quando na rebeldia nos afastamos disso, o que aconteceu ao povo no deserto? Andando em círculos, andando em círculos. E é o que muitos de nós temos feito, andado em círculos, temendo ou adiando a entrada nessa terra da promissão que nos espera, esse estado de comunhão com o Criador. Aquele que ama, portanto, caminha, faça chuva ou faça sol, seja dia ou seja noite, porque a luz divina o está a iluminar. É a caridade,
a chama que não podemos deixar apagar nesses momentos de transição. Como disse o Mestre, por abundar a iniquidade, a caridade de muitos esfriará, a chama se apagará. Não deixemos essa chama se apagar em nós e ao nosso redor, e então teremos sempre um rumo, a certeza para onde caminhar com Jesus, em direção, enfim, a essa terra da promissão que esperamos. Que Paulo nos inspire a todos. Muito obrigado pela presença de vocês e muita paz.